Primeira definição, obrigado, equipe. Para quem que eu quero vender? Qual segmento que eu quero atender? Porque é o seguinte, você não pode cair no engano de querer fazer tudo para todo mundo e atendendo todas as coisas. Durante um período muito grande, nós só fazíamos Simples Nacional, depois fazíamos 1 ou 2 teses, e aí nós fomos crescendo, gerando caixa, contratando pessoas, adquirindo ferramentas e tecnologia, para cada vez mais nós estarmos preparados. Então, se você quiser fazer tudo, você não vai fazer nada. Então, sempre tem que ter aquele foco inicial, não significa que você vai ficar nisso para sempre. Eu escrevi uma das primeiras turmas que nós lançamos, um dos alunos, ele trabalhava no escritório aqui do estado, inclusive, que fazia só Simples Nacional. Os caras faturavam mais de 1 milhão, fazendo só Simples Nacional, né? Por mês. É uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Mas os caras faziam só Simples Nacional. Depois eles começaram a atender as empresas do lucro real. Então a primeira questão aqui, e vamos interagir no chat, qual é o segmento que você quer atender? Você quer começar atendendo o Simples Nacional? Vamos pensar que o Simples Nacional eu tenho coragem porque eu estou começando agora. Então eu vou começar a atender o Simples Nacional. Ok? Simples Nacional. Primeira definição. Vou fazer o caso do Simples Nacional primeiro. Depois vamos fazer das empresas normais. Coloca aqui no chat qual segmento você quer atender. Eu vou escolher alguns e nós vamos trabalhar eles aqui. Aí você vai pensar, o que, que eu ofereço para o cara do Simples Nacional? Porque não adianta você ir lá atender o cara do Simples e oferecer a tese dos insumos. Ou oferecer a exclusão do CMS da base de cálculo PIS e COFINS. Não rola. E você vai ter que oferecer aquilo que se adequa. Então, a tese de entrada aqui, para mim, uma das mais lucrativas de início, é o quê? Mercadorias monofásicas. Mercadorias monofásicas, certo? Depois, tem aqui uma lista de prospecção fria e quente. Já vão se habituando com isso. Isso é muito comum. Prospecção é ir atrás do cliente. Então, você tem a lista fria e a lista quente. Qual que é melhor? Frio ou quente? Depende. Nesse caso, essa é a resposta, né? É como aquele exemplo dos insumos de semana passada. Semana passada não, aula passada que eu falei. Você... se o preservativo era insumo ou não, e aí a resposta correta é depende. Deixa eu descer aqui, que ficou fixado para cima, tá? E aí, o Ezequias falou, atender o Simples Nacional, pois são 80% das empresas ativas no mercado. Ezequias, perfeito. O Simples Nacional é 80%. Tem muita empresa do Simples, então toda cidade, todo lugar tem muita empresa do Simples para atender. E claro que os outros 20%, que não é pouca coisa, né, se nós pensarmos no universo de 22 milhões, 25, são empresas do regime normal, que é muita coisa. Não tem nem essa quantidade de contador e advogado quase no Brasil. E aí, vamos lá, pessoal. Quente é aquele que está mais próximo, que te conhece, que você tem uma capacidade muito maior. Frio é aquele que você ainda não se apresentou, ele não te conhece. Então, nós vamos começar pela lista, dando prioridade para o contato quente, que é aquele contato que está mais próximo, que você tem a possibilidade e a velocidade maior de fechamento. Então, nesse caso aqui, nós começamos, por exemplo, qual que é a lista fria? Vocês fizeram o dever de casa? Lembra que eu falei que nós íamos usar? Dever de casa era qual? Fazer a lista das pessoas que vocês conhecem que tem estabelecimento do Simples Nacional. Ou, no caso, no âmbito da família, na vizinhança, e aí você forma a tua lista quente. Então, eu conheço aqui no bairro, aí você vai colocando aqui a lista mercearia do seu José. Você vai fazendo a lista de acordo, dando prioridade quem está mais próximo, a lista mais quente. Depois disso, você vai fazer o quê? Que você exauriu as possibilidades que você conhece, você vai montar uma lista fria, ou seja, que você já não tem tanto contato assim. Marcos, mas como que eu monto uma lista fria se eu não conheço? Lembra antigamente que a lista telefônica tinha as páginas amarelas? Quem daqui é da época das páginas amarelas da lista telefônica, que tinha a relação das empresas? Quem aqui vai entregar a idade? Hoje nós vamos na lista telefônica chamada, uma empresa que eu acho que aqui vai ter muito sucesso, Google. Cássia, Minas Gerais, vamos pensar assim, ó, um dos que mais tem, tá? Autopeças, tá? Loucileia. Olha só, na sua cidade, se você fizer isso aqui no Google, olha só,
vai aparecer todas praticamente que estão cadastradas e tudo a mais lugares. Olha a quantidade aqui. Eu não sei quantos mil habitantes tem na sua cidade, mas aqui apareceu algumas, tá? E aí você já vai poder olhar aqui, ver o endereço, ligar. Eu sempre recomendo o cara do Simples, você ir lá. Já deixa até um contrato. Lembra que eu falei? Pré-formatado, com os detalhes, pode anotar de caneta, porque o cara do Simples, ele fecha. Entendeu? Deixa eu pegar o outro exemplo ali da... Deixa eu ver se o pessoal respondeu. Imperatriz... Vamos pegar aqui. Imperatriz... Maranhão. Ah, tá. Imperatriz... Autopeças. Olha só. Deixa eu tirar cidade Imperatriz só. Olha só. Leovagno. Olha só a quantidade aqui que aparece. A cidade provavelmente é maior. Olha só. 1, 2. Tem várias páginas aqui que você deve ter, no mínimo aqui, umas 300, 400 quase empresas para você prospectar. Então você entendeu que quando nós começarmos aqui, você vai definir o que eu quero atender, quem eu quero atender, coloquei simples, o que eu vou oferecer, mercadorias monofásicas, tese de recuperação tributária. Então você vai chegar lá para ele, não vai falar assim, olha seu Josisvaldo, eu vim aqui fazer o trabalho da segregação das mercadorias que são monofásicas. Isso aconteceu com um consultor nosso, ele chegou e falou isso numa distribuidora de bebidas, o cara falou, não, fica tranquilo, querido, aqui é tudo trifásico. Então, toma cuidado para não ser muito técnico, você tem que se fazer entender, você não tem que dar show, tá? Então você vai falar, olha, eu vim aqui fazer um trabalho, tendo em vista que você pode estar pagando mais do que deveria, porque tem uma situação de algumas mercadorias, aí você dá o exemplo, de acordo com o segmento que você está. Por exemplo, o escapamento, o guidão, são mercadorias que você paga na fonte e não precisa pagar de novo. Então o que nós vamos fazer? Fica tranquilo, gratuitamente, eu vou olhar se você de fato pagou mais e se você pagou, nós temos a possibilidade de reaver esses valores. Isso que o cara entende. Então, talvez aí tenha mais um mês de faturamento nos últimos 5 anos. Essa é a média, tá? Nos últimos 5 anos, por talvez não ter tido esse controle, por não desconhecer da legislação. Legal? Então, depois você vai montando pelas pessoas que você conhece e depois você vai montando a lista de acordo com a sua cidade, com a sua região, com o seu bairro. Eu estou dando um exemplo do Google. Tá? Porque o Google é de graça, você não precisa pagar para nada, entendeu? Mas, se você tiver outros acessos, e aí você vai montando essa lista. Porque aí qual que é o ideal? Que você tenha aqui 50 empresas. Porque a média de fechamento boa fica em 10%. Se você prospectar 50 empresas, olha a continha, e fechar, vamos fazer uma continha aqui, ó. Se você prospectar 50 empresas, o cara da formatação, né? Você prospectar 50 empresas no Simples Nacional, com a média, vamos falar, o ticket médio aí, sei lá, de R$ 9.500, certo? E fechar, sei lá, das 50 que tu prospectou, tu vai fechar 10, vamos colocar aqui, 10. Estamos falando que vai dar 95 mil de recuperação, um honorário médio de 35%. Opa! Estamos falando aqui de 32 mil. Certo? Então, assim, pessoal, aqui tem resultado. É só vocês aplicar, só ter volume. E para ter isso, você tem que saber fechar contrato, tem que ter essa velocidade comercial. Senão você vai fechar um contrato, vai executar. Não, vai fechando no começo. É assim. Aí você vai ter dinheiro aqui depois para contratar uma pessoa para executar para você. Depois 2, 3. É assim que as coisas começam a crescer. Feito isso, vamos voltar. Tá? Eu vou listar agora quais são meus parceiros chaves. Ou seja, quem são aquelas pessoas que vão contribuir, porque no começo eu não tenho tanto dinheiro para montar um time comercial, sou eu e eu mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quem são os parceiros chaves. Por exemplo, quem é um parceiro chave que eu possa acessar e pescar de tarrafa? Ou seja, como diz Gilberto, eu pego de tarrafa, não é essa expressão que o mercado diz? Você não vai de anzol. Você vai de tarrafa.
Então aqui você aumenta seus braços. Por exemplo, um cara aqui, ó, básico, pessoal, lembra a fórmula do sucesso? Contabilidade. Um cliente de contabilidade parceiro pode te trazer 50, 100, 200. A maioria dos clientes de contabilidade são do Simples Nacional. Mas não apenas a contabilidade. Quem mais poderia ser um parceiro estratégico nesse caso? Você poderia, por exemplo, num caso Simples Nacional, dependendo do segmento, um representante comercial que vende para o Simples Nacional. O cara que faz o quê? Coloca ali, pessoal. Quem poderia ser estratégico aqui no caso do Simples Nacional? Vamos lá, escrevam aqui no chat. Aqui você poderia fazer parcerias, por exemplo, com sindicatos. Eu tenho amanhã até uma reunião com o sindicato. Você pode fazer uma parceria, tentar se credenciar, fazer uma palestra no sindicato. Associação comercial, por exemplo, eu vou participar ali do grupo, sei lá, de padarias, dos distribuidores ou revendedores de autopeças, dos bares, restaurantes, supermercados, entendeu? O vendedor da Stone. Vendedor, isso, maquininha, assim sucessivamente. Representante, eu já coloquei, vamos ver. Pode colocar aqui, pessoal. Os caras que têm acesso ao Simples Nacional. Se eu pegar as contabilidades, vou pegar aqui, ó. Contabilidade, eu vou pegar a cidade aqui, ó. MA, contabilidade. Olha só. Na cidade aqui de Imperatriz, tá? Olha a quantidade de escritório de contabilidade. Olha aqui, 10 quase páginas. Tem muito escritório. E você pode fazer, inclusive, com escritório de advocacia. Não precisa ser só contabilidade, tá? Advocacia. E assim sucessivamente. Aí depois, olha só, você vai listar aqui as pessoas que podem ter indicação. Então, pô, eu tenho um primo aqui que conhece gente, eu tenho um amigo, tem o gerente do banco. Pessoal, vai listando pessoas que são bem relacionadas, que podem ter uma indicação. E se você já fez um trabalho para o cliente, pede indicação para o cliente. A indicação de um cliente para outro, cara, é praticamente um contrato fechado. Então aqui você vai elevando o nível. Olha só o tamanho desse negócio, lugares que meus clientes vão. Então, o Marcos treina numa academia hoje que, por exemplo, quem acompanha viu que eu posto meus treinos, eu gosto de incentivar as pessoas a praticar esporte. Espiritualidade, praticar esportes, faz muito bem. E aí o que acontece? Eu vou em lugares que eu geralmente encontro possíveis clientes. Então eu dou prioridade para estar lá, por exemplo, na associação comercial também, participar. Eu vou dar a opção, vou jogar tênis. Enfim, pessoal, lista os lugares que você possa estar e que, inclusive, às vezes não paga nada, mas que você está se relacionando com pessoas ou possíveis clientes. E aí, entra esses eventos de networking, que é as palestras e os eventos. Por exemplo, nós fazemos aqui na Save eventos que nós trazemos nossos clientes, nós fazemos um jantar. Você já deve ter visto nos meus stories que nós temos aqui uma sala gourmet, em que tem uma chopeira, em que tem uma adega de vinhos, que tem um lugar para cozinhar e a sala de reuniões embutida. Então nós trazemos clientes, os clientes trazem amigos e aqui rola muito negócio. Nós temos, por exemplo, palestras que nós vamos fazer, vários eventos que instigam o networking. Você está com pessoas, você está se colocando como referência, como autoridade, ao ponto que quando alguém precisar de algo, lembre de você. Você consegue visualizar que sem investimento nenhum, olha só, diretor Tihai, eu não contratei ninguém para o comercial. Eu estou sozinho, só com essas ações, porque eu estou pensando em você começando do zero. Só com essas ações eu posso, em questão de meses, ter vários clientes. Eu fechei 5 parcerias com escritórios. Cada escritório aí tem a média de 50, 100 clientes. Desses 50, 100 clientes, vamos pensar que 20% tem potencial de ser cliente. Olha a quantidade de possíveis clientes você já tem. E detalhe, quando eu sou indicado, pessoal, você quebra vários obstáculos, várias barreiras, quando você vai lá e o cara não te conhece. Então isso dá celeridade.